Salmos 37, 7. Os irmãos vão observar que o comportamento do ímpio aqui e suas consequências, e também o comportamento do justo e as suas consequências, é o que fala nesse texto. E ele diz assim: descanse no Senhor e espere nele. Depois diz: não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não encontrará. E aqui diz: mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Então, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em meio àquela multidão, e eu fico imaginando ali o rio ali próximo, aquelas pedras, a multidão sentada, os discípulos querendo aprender, e Jesus dizendo: bem-aventurado os mansos. E é certamente quando ele diz manso, certamente está dizendo o que quer dizer manso. Salmos 37. Então ele está dizendo nesse contexto: não se irrite, deixe a ira, não se irrite novamente por causa dos problemas, por causa dos malfeitores. Deixa que para mim é a justiça. E depois ele diz: bem-aventurado os mansos, mas os mansos herdarão a terra. Amados, quando nós falamos sobre mansidão, logo me vem à mente os discípulos ali a caminho de Emaús. Nós vemos isso em Lucas 24. E eu acho interessante porque aqueles discípulos, eles estavam caminhando. Jesus tinha dado uma ordem específica dizendo, simplesmente assim: fiquem em Jerusalém. O que eles fizeram? Eles foram a caminho de Emaús. Então, quando você às vezes está numa situação que você fala algo para alguém e aquela pessoa não te escuta, ou quando você claramente está vendo a direção que precisa ser tomada e você diz: não tome essa decisão, qual que é a sua vontade? O que você quer fazer? Você quer brigar, você fica irritado, porque você vê que a pessoa está afundando no caminho e vem naturalmente aquela irritação. Só que quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele fez algo totalmente diferente. O que ele fez? Ele usou aqui a palavra de Deus. Então, amados, quando nós vemos aqui Jesus, ao ensinar, ele usou o que? Ele usou a própria palavra de Deus. Ele usou Salmos 37, 7. E eu vejo aqui quando ele se aproximou daqueles homens que estavam indo para o outro caminho, o que ele fez? Ele usou a palavra de Deus. Ele recitou Moisés, recitou tantos outros ali, para que pudesse eles retornarem, mas retornarem pelo que eles estavam entendendo, pela palavra de Deus. Então, amado, Jesus, ele não só pelo que ele falava, mas a forma com que ele agia também. Nós precisamos ser igual a Jesus, precisamos ser espelhos de Jesus. E eu vejo aqui um Jesus manso. Jesus, ele diz que aprendem de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, amados, sempre podemos buscar o que é a mansidão, mas nós conseguimos a mansidão como? Em primeiro lugar, entendendo a palavra de Deus. Porque quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós vemos que nós não merecemos nada, nós não somos dignos de nada, nós precisamos nos arrepender a cada dia. Em segundo lugar, amados, nós precisamos entender que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades do mal. E quantas vezes em nossa caminhada, nós atacamos pessoas. Mas o que a palavra de Deus vai nos dizer em Efésios 6,12? Vai dizer: porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós vemos que no Antigo Testamento a ênfase era numa guerra física e uma guerra literal. Mas amados, nós estamos no tempo da graça, nós estamos no tempo de bênçãos. Não há mais aquelas guerras que tinha antes, mas muitas vezes nós interpretamos os textos querendo combater, mas o meu irmão, ao invés de ajudar, ao invés de dar suporte ao meu irmão. Amados, nós precisamos imitar Jesus, precisamos ser imitadores de Jesus, e Ele foi o nosso exemplo. E quando nós falamos de mansidão, eu logo penso também em Isaías, nos textos messiânicos, aonde estava profetizando a vinda de Cristo. Ele diz que Ele foi oprimido e humilhado. Diz também que Ele não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha diante de muitos tosqueadores, Ele não abriu a boca. Diante de tanto insulto, o que Ele fez? Ele ficou quieto, Ele segurou ali firme, Ele não agiu com rispidez contra aqueles que estavam o machucando de todos os sentidos, seja as palavras, porque imagina Jesus ali, e Ele dizendo assim, as pessoas dizendo: se você realmente é filho de Deus, então desce dessa cruz, e Ele segurando ali firme. Quando uma pessoa era crucificada, ele ficava nu, as roupas eram tiradas, né? Esquece aquela imagem que você imagina talvez Jesus com um lenço, não, era com toda a sua nudez mesmo aparecendo, sendo humilhado, e Ele não abriu a boca. E quantas vezes que num sentimento, ou em algo que acontece em nossa vida, que o mínimo que acontece, ou até mesmo uma coisa complicada, mas que falam mal de você, você se sente humilhado, você se sente rejeitado. Pensa Jesus na cruz, o quanto Ele foi humilhado por nós, e o que Ele fez? Ele desceu dali, deu uns carucos no quem estava falando dele? Não, a palavra de Deus vai dizer que Ele não abriu a boca. Amados, nós precisamos entender aquilo que Jesus fala sobre mansidão e o que é ser manso. Em Mateus 5:38 diz: vocês ouviram o que foi dito, Jesus dizendo: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tire a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Dê a quem lhe pede, não volte as costas a quem quer pedir emprestado. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2 com elas. Dá a quem te pede e voltas de costas quem deseja. Quem te interpretes. A declaração de Jesus de não resistir ao perverso é muito clara, meus irmãos. E eu vejo aqui um Jesus que ensina-nos algo diferente do mundo. Se você toma um tapa na cara, você daria outra face a teu irmão? Se te roubarem alguma coisa, você entregaria outra coisa? Então leva isso também. Nós vemos que a lógica humana era totalmente diferente da lógica do mundo. Nós vemos que a lógica humana é totalmente diferente da lógica do Espírito, amados. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo também vários e vários exemplos. E Jesus está dizendo aqui que não espere as reações que um homem tenha para com você, mas espere as reações que eu teria para com você. E são reações totalmente diferentes. Eu fico imaginando Estevão em Atos 8, quando ele estava ali em praça pública, sendo apedrejado. A palavra de Deus vai dizer que ele pegou uma pedra e tentou tacar de volta. Não, a palavra vai dizer que ele, quando estava sendo apedrejado, ele orou.
E isso já é algo extraordinário, porque ele estava orando em meio àqueles problemas, aquelas pedras. Eu fico imaginando aquelas pedras batendo na cabeça, batendo na barriga, em vários lugares, e ele resistindo ali. E qual que foi a oração dele? Se já é surpreendente ele orar, olha o que ele disse. Simplesmente: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa eles, para que eles estejam junto comigo no céu. Amados, como nós falamos de mansidão, nós precisamos entender as diferenças, precisamos ser mansos, precisamos ser parecidos com Cristo Jesus. E voltando aos discípulos a caminho de Emaús, eu acho muito interessante que quando Jesus deu a ordem para que eles ficassem em Jerusalém e eles foram para Emaús, Jesus apareceu ali diante deles, na caminhada. E quando Jesus apareceu, ele começou a apontar os erros dele e falou: seus pangarés, por que vocês não continuaram em Jerusalém? Eu não falei que eu ressuscitaria? Vocês andaram tanto tempo comigo e mesmo assim vocês desistiram? Foi isso que Jesus fez? Não, o que ele fez? Ele caminhou com eles. E às vezes, diante das situações da vida, o que nós fazemos? Qual que é a nossa resposta? Será que temos apontado o dedo para as pessoas? E pelo contrário, afastando as pessoas do caminho? Ou será que estamos caminhando junto? Jesus nos ensina, o manso e humilde de coração, ele caminhou junto com aqueles discípulos. Ele andou junto com os discípulos. E depois ele falou da palavra, ele relacionou o que eles estavam vivendo com a palavra. E no final ele ceiou com eles. Ele compartilhou onde eles viram que era Jesus e retornaram imediatamente para Jerusalém. E assim, esse espírito de mansidão que precisa estar em nós. E o que Deus espera de nós, meus irmãos? Em primeiro lugar, mansidão no aspecto relacional, em nossas atitudes mesmos, em nossas atitudes para com o próximo. E em segundo lugar, revelar quem Ele é aqui na terra através de você. Você já parou para pensar que os 10 mandamentos, 4 deles fala do amor para com Deus, e 6 dos mandamentos fala do amor para com o próximo. Então, amados, nós precisamos amar o próximo, precisamos nos relacionar assim como Ele nos relacionou aqui e nos deu exemplo de relacionamento. Então, amados, quando eu olho para a palavra de Deus aqui, aonde nós lemos: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, nós precisamos ser mansos. Às vezes as pessoas olham e pensam: não, mas eu sou assim mesmo. Não, amados, você e eu, ser transformado pelo poder do Espírito Santo. E Gálatas 5 deixa isso muito evidente, que é o fruto do Espírito: paz, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, que em nome de Jesus possamos pensar em nossa vida, que possamos, em nome de Jesus, em 2025, se não fomos ainda, se fomos ríspidos com alguém, que possamos mudar de comportamento, porque o que está em jogo aqui é porque eles herdarão a terra. Então, às vezes, as coisas da terra mesmo, aqui falando das questões terrenas mesmo, não dá certo. E às vezes, por que não dá certo? Porque nós estamos nos irritando, estamos brigando com o próximo, lutando contra o próximo. Então, se queremos herdar a terra, amém? De forma boa, com bondade, nós precisamos, em nome de Jesus, buscar ser mansos, amém? Tudo certo até aqui? Todos entenderam? Glória a Deus. E no versículo 6 diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. E às vezes, sempre quando eu lia esse texto aqui, quando pequeno, eu imaginava fome e sede de justiça somente na questão da justiça social. Eu ficava imaginando que fome e sede de justiça é aquela pessoa que ficava em carreatas ali, brigando com os policiais e tudo mais. Fome e sede por justiça.
Mas, amados, a palavra de Deus mostra um panorama diferente. É esse que eu quero mostrar para você agora. Então, em primeiro lugar, não está falando de fome e sede literal. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que existem várias circunstâncias que Jesus, com a sua infinita sabedoria, ele usa coisas do mundo, coisas cotidianas, coisas naturais, para explicar aquilo que é espiritual. E eu vejo a mulher samaritana em João 4, e ela lá, meio-dia mais ou menos, aquele sol, imagino eu, naquela localidade, e ela indo buscar água. Já é estranho, porque um judeu próximo de um samaritano, eles tinham uma rixa ali entre os dois. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus explicando sobre água. E aquela mulher inicialmente achou que era realmente uma água para beber, água literal, H2O, mas não, ele estava falando sobre algo espiritual, a água da vida, a água que se ela tomasse nunca mais ela teria sede, aonde a sede dela seria saciada. Então quando eu olho, eu vejo várias indagações, eu vejo Jesus também, novamente na tentação, em Mateus 4:4, Jesus porém respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus é alimento, assim como o pão é o alimento que nos alimenta, assim como arroz e feijão ou qualquer outro alimento que nós precisamos nos alimentar, é para nós, para que nós possamos continuar andando. Eu lembro da minha mãe me dizendo: saco vazio não para de pé. Então, assim como o saco vazio não para de pé, que nós não conseguimos continuar de pé sem nos alimentar, nós não conseguimos continuar uma vida espiritual se não nos alimentarmos. E alimento, amados, é a palavra de Deus. Hoje você está se alimentando, mas você precisa continuar se alimentando. Experimenta alimentar só uma vez na semana. Só no domingo se alimenta, o restante você não se alimenta, para você ver o que acontece. Logo, logo você vai estar no hospital. E muitas vezes, muitas pessoas estão a nível de estar no hospital, às vezes andando com o seu corpo natural, mas com uma espiritualidade quase morta. E é isso que nós precisamos, amados, entender. A palavra de Deus sempre vai fazer isso. Então quando fala fome e sede de justiça, não é necessariamente algo literal. Então, amados, a fome que nós estamos falando aqui, a fome que Jesus está falando aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é a fome de alimento espiritual, é de justiça espiritual, não necessariamente literal. Então quando eu olho aqui, amados, eu vejo que, em primeiro lugar, não é uma coisa literal. Em segundo lugar, nós precisamos entender aqui, amém? A fome não é uma questão literal, mas a questão da justiça social, nós precisamos entender aqui em dois aspectos. Porque a Bíblia fala de justiça de Deus e também fala de justiça social. Nós vamos entender mais. Em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amados, a justiça de Deus é por meio do que Cristo, da obra de Cristo que Ele realizou na cruz por mim e por você. Na cruz Ele pagou por todos os nossos pecados. Na cruz Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos justificados pela fé. E quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, a partir do momento que pela fé eu creio e aceito Jesus, automaticamente meus pecados são perdoados. Eu sou justificado. A justiça de Deus está sobre mim, porque Ele morreu pelo meu pecado, pelo meu e pelo seu pecado. Essa é a justiça de Deus. Então, amados, quando nós vemos essa justiça, é algo que nós precisamos ansiar por essa justiça, porque esse tipo de justiça nós não temos o que fazer.
É Ele que fez por nós. Nós não merecíamos, mas Ele morreu pela cruz, pelo meu e pelo seu pecado. É essa justiça de Deus, porque é Ele que nos justifica. Então é algo relacionado ao reino de Deus. Agora, amados, justiça social, isso também é uma justiça que nós devemos ansiar. Mas, amados, não é o tipo de justiça que fará você entrar no reino de Deus. De novo, justiça social não é o que vai levar você para o céu. É importante nós buscarmos ser justos socialmente, mas não é isso que vai levar você e eu para o céu. Quem vai levar eu e você para o céu é a justiça de Deus. Amados, e quando eu vejo a justiça social, eu vejo que nem sempre nós veremos a justiça social de forma imediata. E eu posso provar isso porque muitas pessoas passaram pela terra e registraram aqui na Bíblia tudo o que aconteceu com elas, e elas não viram a justiça acontecer. Um exemplo disso é Abacuque. Abacuque, ele sempre clamou para que Deus ali viesse e restaurasse o povo, e Deus dizendo: eu vou levar o povo, eu vou levantar um povo mais poderoso, ímpio, para destruir vocês, porque vocês não estão me ouvindo. E Abacuque ali orava, e no final do livro de Abacuque, depois você pode ler, diz: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, ainda assim que deu um monte de problemas, ainda assim que o Senhor não me responda e venha e destrua tudo mesmo, ainda assim eu adorarei. Então, se for pensar na questão terrena, ele viu a justiça de Deus? Não viu. A questão terrena não foi justo, mas ainda assim ele adorou a Deus. E agora Jesus na cruz, foi justo ele morrer na cruz? Não foi justo. E quando eu olho, eu vejo que um exemplo aqui muito interessante é em Apocalipse 6:9, aonde está falando ali sobre o quinto selo. E olha que interessante, diz que quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Ou seja, ele está olhando lá na frente todas aquelas pessoas que morreram, que foram mortas, porque mantiveram a palavra, mantiveram Deus. Então continua dizendo: as almas daqueles que tiveram sido mortas por causa da palavra e por causa do testemunho que deram, clamaram com alta voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgais, nem vigais o nosso sangue dos que habitam na terra? Então cada um deles foi dado uma veste branca. Lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos conservos e seus irmãos que iam ser mortos com eles tinham sido. Ou seja, lá as pessoas, todas elas que já morreram pelo amor de Deus, estava dizendo: até quando, Deus, nós vamos ficar aqui e o Senhor não vai julgar as pessoas que nos mataram? E qual que é a resposta aqui? Espere, ainda não é o momento, ainda vai chegar o momento. Essas pessoas aqui tiveram justiça social? Não tiveram justiça social. Então, amados, eu quero provar para você que pode ser que a justiça social ela não aconteça, mas que a justiça de Deus, que é melhor, que te dá o reino de Deus, ela pode acontecer na sua vida, desde que você aceite a Jesus como seu único Salvador. Então, ainda que venham problemas, ainda que você se sinta injustiçado socialmente, ainda assim existe a justiça de Deus. E amados, o que é então fome de justiça? Ele começa pelo reconhecimento de que nós não temos justiça própria. Nós precisamos da justiça de Deus, que nos justifica. Esse é o ponto de partida. E você? O que você tem ansiado
pela justiça de Deus. Como tem sido a sua fome? Qual é a fome que você está por Deus, pela justiça de Deus, para que você permaneça justificado? E amado, se você já saciou a tua fome, se você já aceitou a Jesus, continue nessa caminhada. Se você já teve um encontro contigo, se você já fez isso nessa caminhada, se você não fez ainda dá tempo, aonde você vai poder colocar novos óculos, ver as situações de uma forma diferente, de uma forma diferenciada. Então, se não, tome uma atitude, se posicione, arrependa-se, exerça a sua fé, deixa Deus justificar você. Não espere você ficar bom, porque você nunca vai ficar bom. Todos nós carecemos do amor de Deus. E o interessante, amados, para concluir, é que o Evangelho ele é impossível sozinho. Nós não conseguimos sozinho. Eu vejo que Jesus, Ele nos dá várias oportunidades. E hoje é uma oportunidade. Eu não sei se você já aceitou a Jesus ou não, como seu único e suficiente Salvador. Mas eu quero dizer para você que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, isso já está entranhado no teu coração. Você pode buscar comer todos os tipos de comida, você pode buscar saciar as suas vontades de todas as formas, ainda vai ter um vazio no teu coração. E esse vazio ele só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Se você quer ser nova criatura e dizer que as coisas antigas, tudo que aconteceu até aqui é passado, e quer viver uma novidade de vida, eu quero fazer um convite para você nesta noite. Levante uma de suas mãos, amém? Eu quero simplesmente orar por você. Você que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que às vezes espera que a justiça social ou qualquer outra coisa desse mundo vai saciar a tua fome, a tua sede. A palavra de Deus está dizendo que Ele sacia a tua fome, que Ele é o pão da vida. Levante uma de suas mãos, e o convite aqui não é para você trocar de religião, porque não é religião quem salva é Jesus. O convite aqui é que para você aceite a Jesus. Então, se você quer aceitar Jesus, levante uma de suas mãos, que eu quero simplesmente orar por você.